Mas eu quero falar com vocês uma mensagem que tem como tema ataque a Israel. Eu tenho ensinamentos para compartilhar com os irmãos a respeito disso. Quantos querem ouvir essa mensagem? Pastor, o que o ataque a Israel tem a ver com a minha vida? Muita coisa. E você vai ouvir agora. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Deixa eu só dar uma explicação aqui. À medida que eles viam que a restauração dos muros, a restauração da cidade de Jerusalém, ela estava avançando, os adversários ficaram irados. E porque ficaram irados, eles pensaram: temos que destruir isso, porque eles estão crescendo demais. Em Gênesis capítulo 26, em um momento de seca na terra, Isaac começa a prosperar. Ele planta uma semente em um período de seca e ele começa a prosperar. Quantos lembram disso? E quando Isaac começa a prosperar, ele começa a aumentar o seu rebanho, ele começa a crescer, então ele atraiu a inveja dos filisteus. E os filisteus fizeram de tudo para entulhar os poços de Isaac. Quem lembra disso aqui? Deixa eu só já antecipar a introdução. Por que o ataque a Israel ele tem a ver com a nossa vida? Porque todas as vezes que o povo de Deus começa a crescer, a prosperar, você começa a colocar em ordem algumas áreas da sua vida que estava bagunçada, o inimigo fica furioso e ele quer te atacar para você parar. E alguns de vocês hoje estão aqui, estão sofrendo ataques. Você tomou algumas decisões na vida, Deus começou a trazer um novo tempo para você, você começou a entrar em um processo de crescimento muito legal, só que no meio desse novo tempo, no meio desse processo, o inimigo está começando a te atacar, para parar aquilo que Deus começou a fazer. Versículo 8 diz assim: ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, para desviarem do seu intento. Juntou todo mundo para atacar a Jerusalém. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse a Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar mais o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: nada saberão disso e nem verão, até que nós entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Então olha só, diga para a pessoa que está do seu lado: o diabo quer fazer você parar. E a pergunta que eu faço para você é: ele vai conseguir? A pergunta que eu faço para você é: você vai deixar essa história ficar assim?
Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares tornavam a nós. Pelo que eu pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e os pus o povo pelas suas famílias, com as espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Pai, fala conosco, nos dá a direção da sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sair dos desafios que nós estamos enfrentando. Que o seu nome seja glorificado com essa palavra. Oramos juntos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, todos temos acompanhado o ataque que Israel sofreu. Isso abalou muita gente, tem nos abalado. Eu quero que você entenda que nós, como igreja, também somos o Israel de Deus hoje. Quando nós nos convertemos a Cristo, começamos a ser discípulos de Cristo, nós nos tornamos o Israel de Deus. Se você parar para fazer um paralelo, o mesmo ataque que Israel sofre em toda a história, e não foram muitos, isso que está acontecendo agora, acontece há anos, antes do tempo de Jesus. Esse texto que nós estamos lendo aqui, de Neemias, são textos anos antes de Jesus. E se você avaliar, é a mesma medida do ataque. A época de Isaac, a mesma medida do ataque. É a inveja que quer tomar algo que Deus deu. E observe só comigo, se isso não acontece também nas nossas vidas, se isso também não acontece conosco. Muitos de nós somos atacados de graça, gente. De graça, você não fez nada, não fez mal nenhum, mas se levanta alguém e essa pessoa, de graça, ela quer impedir o seu crescimento, impedir seu avanço, ela quer te caluniar, ela quer paralisar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Quantos dos senhores e senhoras já passaram por isso? Levanta a mão e diga: ai, ai, ai. Pois é, isso faz parte. Da mesma maneira que sempre aconteceu em Israel, vai acontecer conosco. O que eu quero compartilhar com você é a maneira que nós devemos agir quando nós estamos sofrendo ataques. Nós precisamos de agir de maneira certa quando estamos sofrendo ataques, para não piorar as situações, porque um ataque que o inimigo traz, ele traz esse ataque com algumas estratégias para quê? Para a gente se enrolar e piorar mais ainda a nossa vida. Por que Israel está esperando o momento para invadir a faixa de Gaza, recuperar as pessoas? Porque precisa ser feito com muita sabedoria. Na nossa vida nós precisamos agir com muita sabedoria quando nós estamos sofrendo um ataque, porque senão pode se atrapalhar tudo. E eu quero, em cima do que Neemias fez, dizer o que podemos fazer quando estamos debaixo de um ataque. Talvez você esteja debaixo de um ataque desse, você está perdido e fala: como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? Eu vou dar umas orientações, as orientações de Deus, para você colocar em prática. A primeira coisa que eu vejo é que Neemias, ele tinha pessoas boas ao seu lado.
No versículo de número 9, que nós lemos, diz: porém nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guarda de dia e de noite, por causa deles. Quando ele fala nós oramos, é porque ele tinha pessoas de confiança do lado dele. Quando nós estamos em ataque, nós precisamos de ter boas pessoas ao nosso lado. Pessoas que irão orar conosco, que nos amam de verdade. Eu queria saber, quem são as pessoas que você tem do seu lado, irmão? Porque no momento de ataque, você não pode ter gente falsa perto de você. No momento do ataque, você não pode ter gente interesseira do seu lado, porque uma pessoa falsa e interesseira, a hora que você começa a receber ataques violentos, elas se unem ao inimigo e até te atacam também. Então eu preciso ter gente boa do meu lado. A propósito, pergunte para o seu vizinho: você é gente boa ou você é gente ruim? Fala para ele. Quer uma prova? Quer uma prova? Pastor, como é que eu provo se quem está do meu lado é gente boa ou é gente ruim? A prova é a seguinte: hoje você vai me levar para almoçar na sua casa. Você sabe, irmão, gente boa ao nosso lado são pessoas que elas vão orar conosco e nos aproximar de Deus. Porque no momento das batalhas, sabe o que nós precisamos? De nos reaproximar de Deus e do chamado que Deus tem para a nossa vida, de nos posicionarmos no chamado que Deus tem. Você está sofrendo um ataque, olha só que eu já vou trazer de maneira clara para você. Você está sofrendo um ataque na sua família, você está sofrendo um ataque nas suas emoções, um ataque na sua vida financeira. Gente boa vai falar para você: cara, vamos buscar a Deus, vamos para o culto. Gente boa vai falar assim: sábado tem uma consagração, vamos lá que a gente vai estar reunindo todo mundo da consagração para a gente orar. Gente boa vai falar: você está envolvido em alguma coisa na igreja? Não, se envolve, porque quando você se envolver com o trabalho de Deus, Deus vai se envolver mais ainda com os seus trabalhos. Gente boa aproxima você, gente perigosa afasta você. Gente perigosa fala assim: dá um tempo. Sabe o que acontece? Para um pouco. Você não precisa ficar indo a culto toda semana. Para um pouco. Larga isso aí que você está fazendo. Você já está com uma luta danada, larga. Ô irmão, nós precisamos de Deus nos momentos de ataque. E para nós termos a ajuda de Deus, a gente tem que estar colado com tudo aquilo que Deus realiza, com tudo aquilo que Deus faz. Você está entendendo? Uma pessoa que está em ataque, se ela se afasta de Deus, ela fica muito mais vulnerável. Ela está debaixo de ataque, ela fica muito mais vulnerável para cair numa tentação lá no seu trabalho e adulterar, porque ela está longe, já está sofrendo um ataque, está fraca. Você quer ver outra coisa? A pessoa que está sofrendo um ataque e ela se afastou de Deus, é muito mais fácil, se ela teve problema de vício, ela vai lá e volta a beber. A pessoa está sofrendo um ataque e ela está fraca, ela tinha problema com pornografia, ela volta para aliviar a tensão que ela está, ela volta para a pornografia. Gente boa te aproxima das coisas de Deus, irmão. Chama você para orar, vamos orar com você. Gente boa, quando você está na luta, e às vezes nós enfrentamos lutas, que essas lutas envolvem conflitos. Aonde tem gente tem conflito. Você pode dizer um aleluia. Lá na sua casa tem conflito? Diga ai, ai, ai. Na sua célula tem conflito? Diga ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Gente boa, quando a gente está em conflito, a gente está em guerra, fala para você assim: vem cá, vamos orar.
para que Deus possa agir e acalmar as coisas entre você e a sua esposa, entre você e seus filhos. Vem cá e vamos orar para Deus poder acalmar essas coisas e vocês se ajustarem, porque vocês são irmãos que amam. Gente boa faz assim. Gente que não é boa faz... Fala para mim, rapaz, eu também estou ouvindo um monte de coisa que estão falando, sabia? Olha, eu vou te falar, é muito ruim o que estão fazendo com você. Estão fazendo com você, eu vou te falar, viu? Se fosse comigo, você nem imagina como é que eu ia ficar. Gente ruim, cara. Você já está num ataque danado, você vai receber um monte de podridão dentro de você. Fala para mim, é inteligente isso, irmão? Olha o que está acontecendo em Israel. Os partidos políticos lá, eles estavam todos divididos. Mas quando eles viram de que a nação deles estava sendo atacada, acabou a divisão. Está todo mundo junto. Por quê? Nós temos que lutar contra um inimigo que está querendo destruir a gente. Segunda coisa que eu aprendo com Neemias é que nós precisamos, no momento do ataque, recorrer a Deus em oração. O que alimenta a nossa fé, irmão, oração, secreto. Como eu fui abençoado com a mensagem do Pedro Vux aqui sexta-feira. Quem ouviu aqui a mensagem do Pedro? Foi abençoado você com ela? Meu Deus! Trancar no quarto. Você está em desespero. Você está sofrendo ataque, ao invés de ficar olhando nas redes sociais, deixa eu ver o que foi que a última pessoa postou para dar indireta para mim. Que isso, irmão? Deixa eu ver o que estão falando. Tá doido? Deixa eu descobrir o que é que... Você está em ataque, sabe o que você faz? Tranca a sua porta do quarto, bota o seu joelho no chão e vai ouvir o que Deus está falando a respeito de você. O que Deus está querendo de você, irmão. É isso, irmão. É isso, irmão. Eles foram fortalecer, reunir o povo. E ao invés de buscar, o que está falando? Eles reuniram o povo e falaram, vamos buscar a Deus em oração. Israel sofre um outro ataque violento. São vários. Se você olhar na Bíblia, são vários. Aí você vai entender muita coisa que acontece e falar, rapaz, esse povo é de Deus mesmo. Porque com tudo que é ataque que Israel sofreu, e ele permanecia ali, é de Deus. Mas sabe o que acontece? Nós somos o Israel de Deus, amém? Isso significa que os ataques podem vir, mas Deus vai nos guardar e nos proteger. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está guardando o teu povo, irmão. Deus está livrando os teus filhos, irmão. Deus está guardando. Aleluia. Aí olha só um outro ataque, 2 Crônicas 20. Olha o que aconteceu, bota na tela aí, 2 Crônicas 20. Pessoal, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era um rei de Israel, vieram atacar Israel. Versículo número 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande, da além do rio Jordão, da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é de Engide. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum a todo Judá. Quando veio a grande multidão, Josafá se levantou e falou, gente, está na hora de buscar. Irmãos, eu preciso dizer, a hora que o cerco aperta, nós precisamos nos reunir como família, nós precisamos nos reunir como célula, nós precisamos nos reunir como igreja e falar, está na hora de buscar. Está na hora de buscar. Não é a hora de entrar em contenda, em buscar saber informações que não nos interessam, está na hora de buscar. Versículo 4, bota aí só para eu ver, ó. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor.
Todas as cidades de Judá vieram para buscar. Está em batalha, busca o Senhor. Larga um pouquinho aquela televisão, larga um pouquinho as redes sociais. Você está sofrendo um ataque violento, vai buscar o Senhor, filho. Vai buscar. Sai de algumas rodinhas de conversa que não edifica você em nada e não vai te ajudar nessa luta que você está passando. Vai buscar ao Senhor. Terceiro ensinamento: se eu estou passando por um momento de ataque, eu aprendo aqui com Neemias de que eu preciso ficar vigilante contra as armadilhas do inimigo. Você sabe que o Sambalate e Tobias, eles eram inimigos que se fingiram de amigos. Você sabia disso? Não sabia? O Sambalate e Tobias, eles eram inimigos que se fingiram de amigos. Por isso que Neemias precisou de colocar vigia para entender quais seriam as artimanhas do inimigo para tentar entrar no meio deles e destruir. Irmão, posso falar isso aqui? Rasgar o verbo, sim ou não? De verdade? Então deixa eu falar. Lá no meio do seu trabalho, e às vezes até no meio do relacionamento da igreja, existem inimigos infiltrados como se fossem amigos, e você precisa discernir isso. Inimigos infiltrados como se fossem amigos. O versículo 9, lá do texto de Neemias 4 diz, bota aí: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite por causa deles, para vigiar esses caras. Existem pessoas que nós precisamos, fala para o vizinho que está do seu lado assim, tô de olho no Senhor, hein, filho. Um dos maiores perigos para poder se destruir, olha gente, um dos maiores perigos para se destruir um exército são os inimigos infiltrados no meio dele. Por isso a gente precisa vigiar. Você que é um líder de célula precisa vigiar. Você que é um líder de ministério precisa vigiar. Eu como pastor preciso vigiar. Porque o inimigo pode estar plantando pessoas lá no seu meio como se fossem amigos, mas a intenção deles é colher informação sua, pegar a sua informação e trabalhar essa informação para poder atacar a família que você faz parte. Estamos em guerra, irmão. E existem pessoas que elas literalmente dão brecha para o diabo, e o diabo usa elas como soldados. Sabia disso? Soldados. O grupo terrorista do Hamas, ele usa soldados para poderem entrar em algumas situações e destruir a sua própria vida e a vida deles. E muitos são enganados. Algumas pessoas que são infiltradas, elas não sabem de que elas estão sendo usadas pelo inimigo. Vão explodir a sua vida, explodir a vida de um monte de gente inocente. Será que você pode me ajudar aqui a aliviar a tensão, fazer um carinho no ombro do seu vizinho? Fala, eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Estamos em guerra. Por isso Jesus falou em Mateus capítulo 26, versículo de número 21, que nós devemos orar Quarto ensinamento que nós temos com Neemias. Neemias, ele quando estava sofrendo esse ataque, ele aprendeu a encorajar a si mesmo e a encorajar aqueles que estavam ao seu lado. Versículo 14 desse texto de Neemias, olha o que diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas.
Neemias, no meio desse confronto, no meio dessa batalha, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele encoraja a ele mesmo e todo mundo que estava do lado dele. Quando nós estamos enfrentando uma batalha, irmãos, tudo que não podemos fazer é nos colocar como alguém pobre, coitado e fraquinho que vai morrer. Nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado, o general de todas as batalhas está conosco, e Ele espera de um posicionamento dos teus filhos para encorajar todo o exército que está ao seu lado. No momento da batalha, você que está aqui, pai, mãe, tudo que você não pode fazer é se entregar e mostrar para os seus filhos que você não sabe o que vai acontecer e acha que vai morrer. Se você se entregar, os seus filhos desanimam também, já era, dá para todo mundo. Agora, se você falar, olha, nós vamos lutar até o final, nós vamos lutar, não vamos recuar, não vamos desistir do propósito que Deus tem para a nossa família, não vamos desistir do chamado que Deus tem para nós, não vamos cair na cilada do inimigo. Aí quando você fala isso, o povo que está atrás de você fala bem assim, é isso aí mesmo. Um líder de célula, irmão, ele quando sofre um ataque, as pessoas estão olhando, como que você vai reagir a esse ataque? Se você reage a esse ataque dizendo, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu vou entregar tudo. Se você tem uma atitude como essa, as pessoas elas vão receber a mesma coisa que você tem dentro de você e vão se acovardar nas lutas da vida. Agora, se elas olham você posicionando-se como um guerreiro, como uma guerreira, elas vão olhar você e falar bem assim, quando eu crescer eu quero ser igual meu líder. Mesmo com ataque ele não para. Mesmo com ataque ele não para. Nessa conferência que eu estava agora, eu admiro muito o pastor Aloísio da Videira. E quando nós começamos o nosso trabalho com célula, pastor Ebe, pastor Aloísio foram os pastores onde mais eu aprendi sobre célula. E ele estava compartilhando comigo que os últimos 2 anos atrás, eles receberam muito ataques, mas muito ataques. Falou, pastor, foi muito ataque de tudo quanto é lado. Ataque na internet, então, ataque. 2 anos aguentando ataque. Agora, nesse último ano, eles têm 10 prédios na cidade que cabem mais ou menos aí 4.000 pessoas. Eles construíram um prédio para 8.000 pessoas. A igreja não para de crescer, não para de crescer, não para de crescer, não para de crescer. E todo mundo que olha o pastor Luiz fala bem assim, cara, eu quero ser um líder igual a esse. Será que vocês aguentam 2 anos de ataque, Wilson? Você está entendendo? Ataque. Porque a igreja de Deus sempre vai receber ataque, irmão. A diferença é aqueles que se posicionam como homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou. Por quinto, ensinamento, se nós queremos vencer os ataques, nós precisamos trazer à nossa memória as lembranças passadas. Olha o que diz aqui o versículo de número 14 desse texto. Diz assim, olhei, levantei-me, disse aos nobres e majestados e ao resto do povo, não temais e lembrai-vos do Senhor. Lembre-se quantos livramentos Deus já deu. Sabe o que eu acredito que o povo de Israel está fazendo agora, que eles estão todos cheios de coragem? É que eles se lembram de tudo quanto é vitória que Deus já deu para eles. Uma delas, uma vitória impressionante foi a guerra dos 6 dias. Todos os países em volta, eles se juntaram para poder todos atacar Israel. Israel tinha o menor exército de todos, em 6 dias, aniquilou todo mundo. E naturalmente não consegue se explicar.
como que foi essa vitória dos 6 dias, na guerra dos 6 dias em Israel. Mas quem conhece ao Deus de Israel sabe explicar. Deus interviu em favor do seu povo. Deus interviu em favor do seu povo. Você entende isso? Então se lembre quantas coisas boas que Deus já livrou. Se eu for trazer à memória os momentos de ataques que sofremos, meu Deus! E cada ataque, puf, mais crescimento. Cada ataque, puf, mais crescimento. Cada ataque, puf, mais crescimento. Você pode dizer um aleluia? E por último, para a gente quase terminar. Neemias, eu aprendo com Neemias, ele incentivou o povo a que estivessem um protegendo o outro. Lembrai-vos do Senhor grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e casa. Batalhem uns pelos outros. Irmão, vamos batalhar juntos. Protejam uns aos outros. Proteja a sua família. Pai, mãe que está com um adolescente aqui, com um filho, jovem com uma criança, proteja essa igreja. Ela foi levantada pelo Senhor como um grande exército e nós precisamos proteger o nosso exército que vai influenciar essa cidade inteira para que todos conheçam ao nome poderoso e majestoso de Jesus. Protejam uns aos outros, irmãos. Protejam uns aos outros, irmãos. Nós vamos pelejar. Nós vamos pelejar. Versículo 15, coloca para mim. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um a sua obra. O que eles fizeram? Diga para o vizinho, volte a trabalhar, meu filho. Aqui, deixa eu cantar uma coisa aqui, Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já sabiam. Irmão, deixa eu te falar. Eu amei quando eu comecei a ver isso, que Deus fez um paralelo da guerra de Israel com aquilo que é a guerra que a gente enfrenta como igreja. Israel sabe exatamente quem são cada um dos inimigos deles. Sabem quem são. Eles só estão esperando a hora de Deus para agir. É exatamente isso. Eles sabem exatamente. Aí eu olhando isso, eu falei assim, Senhor, ouvindo os nossos, já sabíamos. Irmão, eu sei cada um dos inimigos infiltrados. Pastor, você sabe? Sei. Pastor, por que você não faz nada? Eu espero a hora de Deus agir. Quando alguém pensa assim, Israel não sabe de nada, está perdido. Você está muito enganado, eles sabem de tudo. Eles estão esperando a hora certa de agir. Quando alguém pensar bem assim, nossa, pastor não sabe de nada que está acontecendo. Eu sei de todas as coisas. Eu só espero a hora certa de Deus agir. Porque eu sei quem é amigo e eu sei quem é inimigo. Pode ter certeza disso. Descanse em paz. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.